Olá, eu sou o Caio Edu, professor de Química. Bem-vindo ao Filo Novest. Eu vou falar hoje para vocês de uma molécula que tem sido muito comentada na mídia, chamada monóxido de carbono. Vocês devem ter visto uma notícia em maio de uma família de brasileiros. Foram 6 pessoas que morreram em Santiago, no Chile, vítimas dessa molécula do CO. Alugaram um apartamento pelo Airbnb e quando a gente aluga esse apartamento, vocês reparem no aplicativo do Airbnb que sempre aparece escrito assim: esse local, essa propriedade não dispõe de dispositivo de detecção de monóxido de carbono. Reparem nisso. Não estou dizendo que você não deve mais alugar pelo Airbnb, mas quando você chegar nesse local, você vai ter que seguir algumas recomendações que eu vou te dar nessa aula. E essa família foi vítima do monóxido de carbono por conta de um aparelho mal instalado e com uma manutenção ruim. E depois teve também aqui no estado de São Paulo, em Santo André, um casal que foi encontrado morto, também vítima do CO. Uma outra família que, por conta do frio, na primeira semana de julho, ligou um aquecedor, ligou uma churrasqueira dessas portáteis dentro de um quarto e amanheceu morto por conta do CO. Na semana retrasada, teve também uma notícia de uma filha e o pai que foram se esquentar do frio, improvisaram um equipamento em um botijão de gás dentro do quarto e amanheceu mortos também. Por quê? Quais são as características que isso tem? Por que é tão importante você ter atenção ao monóxido de carbono? Então essa aula será sobre isso. Você vai reparar agora algumas manchetes que apareceram na mídia nessas últimas semanas, nesses últimos meses, sobre o monóxido de carbono. Então vamos ver a definição química do monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é um óxido. Os óxidos são classificados de vários tipos. Tem óxidos ácidos, como o nome está falando, um óxido ácido é um óxido que você deixar ele na água, ele vai virar um ácido. Um óxido básico, como o nome está dizendo, é um óxido que você jogar na água, vai virar uma base. Só que também tem os chamados óxidos neutros ou indiferentes. Veja a definição. Ele não reage com a água. Se você colocar na água, é uma mistura, não vai ter reação nenhuma. Não vai produzir uma nova molécula. Por conta disso, consequência disso, ele não vai reagir nem com ácido e nem com base. Mas cuidado. Eu vejo muito aluno falando assim: óxido neutro não reage com nada, nada no planeta. Mentira, tá? Ele não reage com água e, consequentemente, com ácido ou com base. Mas ele pode reagir com outras coisas. Você já viu catalisadores de carro? A função de um catalisador de carro é como se ele fosse uma colmeiazinha. Tenta imaginar uma colmeia de abelha. Aí esse catalisador ele é feito com uma liga metálica, com platina, com ródio, com paládio. Paládio é um elemento muito caro. Tanto que muita gente rouba catalisadores de carro para comercializar com joias. Então você imagina essa colmeia, onde você tem um monte de buraquinhos ali e está saindo os gases de exaustão de um carro. Um dos gases que sai na combustão é o monóxido de carbono. Se não tiver catalisador, ele passa direto, vai embora para a atmosfera e apresenta uma grande toxicidade. Agora, se tiver catalisador, o catalisador vai ter adsorvido, olha a palavra, não é absorver, é adsorver. Adsorver significa que tem moléculas de oxigênio grudada ali. O monóxido vai fazer isso aqui, ó, vai bater na molécula de oxigênio e vai virar gás carbônico. O gás carbônico é um gás de efeito estufa, mas ele não é um gás tóxico, ele não é um gás que vai nos agredir, que vai causar algum problema para a gente. O monóxido, sim. Então, o catalisador é um dispositivo que tem no carro que vai facilitar, vai propiciar a reação entre o monóxido de carbono e o oxigênio do ar, dando gás carbônico. Por isso que eu te chamei a atenção que monóxido de carbono é um óxido neutro que não reage com água, mas ele pode reagir com gás ou oxigênio. Por isso que não está certo eu falar que monóxido de carbono não reage com nada, tá? Ok? Entenderam a definição de óxidos? Vamos passar para uma segunda parte agora. Como que o monóxido de carbono é formado?
Eu falei que ele é perigoso, mas eu não expliquei o porquê que ele é perigoso. Mas vamos primeiro ver como ele é formado. Tem que ter uma combustão. Então você não precisa ficar em pânico assim, eu liguei aquele equipamento que tem uma resistência elétrica, eu vou morrer. Não é isso. O importante é você verificar se tem uma combustão. Então se você tiver um botijão de gás lá de cozinha, isso é uma combustão. Corre-se o risco de ter a formação de monóxido? Corre. Você tem lá o equipamento que aquece a água para o chuveiro, aquele equipamento que em geral é instalado numa lavanderia, mas pode ser num quarto, num banheiro, etc. Tem combustão? Tem perigo de ter um monóxido de carbono. No gás de botijão de cozinha, nós temos vários gases. Tem butano, tem propano, tem buteno, tem propeno, são vários hidrocarbonetos que tem. E no gás de rua, chamado, que aqui no estado de São Paulo a Comgás nos fornece, o principal é o metano, é o CH4. Então o importante é a gente pegar um combustível. Aqui eu estou dando como exemplo o butano, mas poderia ser qualquer um. O importante é você verificar os tipos de combustão que nós temos. Veja que a primeira combustão que eu tenho é a chamada combustão completa do butano. O que caracteriza a combustão completa é exatamente a formação aqui do gás carbônico, do CO2 e água. Nós temos uma variação máxima de NOx, número de oxidação, no carbono na queima do butano. Veja que aqui a gente já tem uma combustão chamada incompleta, com formação de CO, com formação do monóxido de carbono. Quando a chama do seu fogão está totalmente azul, você pode ter certeza que a sua combustão ela é completa. À medida que ela vai ficando amarelada, você vai tendo a formação do CO. Então isso já é um indicativo que aquela combustão está sendo incompleta. Só que veja que também pode formar a formação do C. Esse C nós chamamos de negro de fumo ou fuligem. É um nome mesmo químico, tá? Não é macumba, não. É negro de fumo ou fuligem, é o C. Verifique o que distingue cada uma delas é a disponibilidade de oxigênio que nós temos na combustão. Aqui nós temos mais oxigênio, menos e menos ainda. Essa fuligem a gente consegue verificar quando você está cozinhando e fica aquela fuligem preta embaixo da panela que você tem que pegar um bombril ali, é exatamente isso daqui. Muito cuidado que muita gente acha aquela fumaça preta de ônibus em caminhão, fala, olha, é um monóxido de carbono. Não é. Monóxido de carbono não tem cor e não tem cheiro. Ele não é perceptível no ar. Só que ele é o perigoso e é o nosso foco. O C é a fuligem, é a fumaça preta que sai de ônibus e caminhão. Então veja que o importante é a combustão. Quanto mais oxigênio, mais completa ela vai ser. Quanto menos oxigênio, mais carbono vai ter. E o monóxido é formado nessa combustão incompleta. Agora vamos entender a forma estrutural dele, como que ele é, a química dele e qual é o problema dele nos afetar. Mas entender o perigo. Então não há problema nenhum eu ligar um aquecedor com óleo quente, que tem uns disponíveis no mercado, com resistência elétrica. O importante é verificar. Eu aluguei um apartamento pelo Airbnb lá em Nova York, nunca fui, não sei como é que é a manutenção disso. Você olha esse equipamento, ele está instalado no banheiro, na lavanderia. A dica é, não sei se ele está funcionando legal. O importante é verificar se tem uma janela, se tem algo de escape de gás. Porque se ele não estiver funcionando legal, esse gás formado vai sair para o meio externo e não vai ter problema para a gente. Eu posso estar ali, tá? O importante é verificar sempre se tem uma abertura, se está bem instalado. Se você verificar que às vezes está tendo um vazamento, está com barulho, aí é um sinal de alerta, ok? Agora, o que acontece muito aqui no Brasil é instalações erradas. Quer dizer, não só no Brasil, em qualquer lugar. O pessoal instala de qualquer jeito. Você tem um duto que tem que fazer uma curva e ir para fora. Muitas vezes essa curva está obstruída, muitas vezes o pessoal instala esse equipamento e não coloca o duto para fazer a exaustão do gás. É aí que nasce o problema. Na manchete que vocês viram da família que morreu em Santo André, não existiu duto de exaustão. Isso é problemático. Esse gás ele pode ser formado, tá? E aí vai se acumular no meio ambiente. Se a pessoa está com frio e fecha tudo, você respirou, aí corre-se o risco de morte, ok? Vamos ver agora a forma estrutural dele. Então, voltando aqui no monóxido de carbono, vocês já viram como que ele é produzido, lembre-se pela combustão incompleta.
Eu vou falar agora o porquê que ele é problemático e perigoso. Você imagina que a gente está fazendo um passeio pela 25 de março em São Paulo, cheio de gente, muito calor, e ali tem grandes avenidas que passam. Você tem uma sensação de um pouquinho de mal-estar, uma dor de cabeça. Pode estar acontecendo de você estar respirando CO. Eu não posso atribuir só isso, porque nós temos vários poluentes no ar e alguns outros também causam essa confusão na gente. Pode ser ozônio, pode ser monóxido de carbono. O monóxido de carbono, numa concentração muito alta, cerca de 200, 250 ppm no ar, ele já causa morte. Por que que é problemático? Vocês sabem da biologia que para a gente respirar, o nosso oxigênio se acopla à nossa hemoglobina e leva o oxigênio até a nossa célula, para a gente fazer o ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética. O CO ele tem uma afinidade à hemoglobina muito maior, mas muito maior do que o oxigênio do ar. Então, se eu respirar, é como se ele grudasse na hemácia e competisse com o oxigênio do ar. Se ele gruda nessa hemácia, ele não deixa acoplar o oxigênio e levar o oxigênio até nossas células. Por isso que é perigoso. E os nossos metabolismos vão paralisando. Então, nós temos dois principais mecanismos de mortes do CO. O primeiro é que eu te relatei. Ele vai se ligar à hemoglobina e competir com o oxigênio. O segundo, quando você aprende na biologia respiração celular, você sabe que são várias etapas que tem, e nós temos uma enzima importante chamada citocromo C oxidase. O CO se liga nessa enzima e não deixa capturar elétron. Você acaba bloqueando a sua cadeia respiratória. Mas veja que você não está morrendo asfixiado, você morre por paralisar as nossas funções. Falta de oxigenação no cérebro, etc. Esse quadro que eu vou te mostrar agora mostra as diferentes etapas e problemas que o CO pode causar no nosso corpo. Mas de todas, as duas mais importantes são essas. Ele grudar na hemoglobina e ele se ligar em uma enzima chamada citocromo C oxidase. Aqui aparece a forma estrutural do CO. Você deve estar estranhando um pouco, porque você fala, nossa, mas o carbono está fazendo 3 ligações, ele não faz habitualmente 4. O oxigênio não está fazendo 3 ligações, ele não faz habitualmente 2. Por isso que você já notou que o monóxido de carbono quase não é falado aqui no pré-vestibular ou no ensino médio, porque é uma molécula um pouquinho diferente. Nós estamos dando essa aula justamente porque ela tem sido muito falada. Mas tenta abrir seus livros aqui de pré-vestibular para ver se você vê a forma estrutural dela. Em geral, não acha, porque ela distorce um pouquinho da famosa teoria do octeto, das teorias que a gente aprende em nível de pré-vestibular de ensino médio. Então, assim, não estranhe. Não é porque ela está destoando que está errada, tá? Não ache que todas têm que obedecer à teoria do octeto. Tem muitas que não obedecem. E esse é um caso, tá? Por conta de outras teorias que a gente só vê no ensino superior. Então, essa é a forma estrutural muito particular, muito característica. Aqui está fazendo 3 ligações, tá? É um C-tripla-O, a forma estrutural do monóxido de carbono. É isso. Nós vamos fazer agora alguns exercícios de cálculo secométrico, que você sabe que é um assunto garantido nos vestibulares que você presta. Não tem uma prova do Enem dos últimos anos que não tenha caído cálculo secométrico. Então a gente vai misturar exercícios de cálculo com a formação do CO e ver em termos de cálculo aonde ele pode ser cobrado, além de todas as características que eu já te falei dele.